Aí. Então é isso, gente. Voltamos. Agora, página 26 da apostila de física. A gente, pelo que os meninos aqui da sala me orientaram, a gente já fez a questão número um e a 2 da aula de lançamentos. Tá? Só lembrando que a parte de lançamentos ela está disponibilizada em duas aulas, né? Primeiro, o lançamento horizontal, a gente já tinha feito os exercícios, isso lá na página 25, 24, 25. Aí a gente entrou na página 26, fizemos a questão número um, que é uma questão geralzona, depois a questão 2 que fala dos canhões. Agora a gente está na questão 3 da 3 até a 7, para a gente encerrar a teoria de lançamentos. Tá bom? Então vamos. Questão número 3, gurizada. Na 3 ele diz o seguinte: um avião está levando suprimentos para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente a uma altura de 720 metros acima do solo, com velocidade constante, 80 metros por segundo. Então imagina o seguinte, ó. Tem aqui um avião, a velocidade dele, Vx, é de 80 metros por segundo. Já fiz a 3 também? Já? Não fiz? Será que você fez e achou que eu fiz? Bom, vou fazer de novo então, não sei. Vou continuar, tá bom? Aí, gente, ele fala que ele está voando a uma altura de 720 metros acima do solo. Aqui. Beleza. Uma pessoa no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de suprimentos em um determinado momento para que ela caia junto das pessoas. Então, tipo assim, imaginem agora uma, um corpo, um corpo sendo solto do avião. A pessoa solta o corpo. Quando esse corpo for caindo, ele vai descrever um lançamento assim, ó. É isso aqui, tá? Ele vai fazer isso aqui. É isso aqui, tá? Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade 10, a que distância horizontal da pessoa, em metros, deveria soltar a caixa? Então, tipo assim, se ele quer que a caixa caia numa determinada posição, aqui, ó, ele quer saber que distância ele deve soltar essa caixa, para que ela atinja exatamente o ponto que ele quer. Tá aí. Aqui é uma questão de lançamento horizontal, né? Não é bem um lançamento oblíquo, balístico, é só metade dele. Tá, primeira coisa que eu tenho que achar, gente, o tempo de queda. Porque você concorda que na horizontal, o que vai determinar a distância que ela vai cair, uma das coisas é o tempo de queda. Então já vou começar calculando o tempo de queda. Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido por g. Já estou usando direto a formulinha do tempo de queda, tá? 2 vezes 720 dividido por 10 dá 144, vai dar 12 segundos. Vê se faz sentido aí. 12 segundos, tá? Eu cancelei aqui o zero com o zero, ó, gente. Cancelo o zero com o zero aqui, ó. Fica 72 vezes 2 dá 144. Tiramos a raiz quadrada, deu 12 segundos. Então, a caixa que foi solta, ela foi caindo na vertical, né? E ela demorou 12 segundos para atingir o chão. Só que vamos lembrar o seguinte: durante essa queda, o corpo tem duas velocidades, sendo que o Vx é a velocidade que ela tinha quando ela foi solta do avião. No momento que a caixa foi solta de dentro do avião, ela tinha a mesma velocidade do avião, gente. Então, eu posso escrever o seguinte, ó. A caixa
se movimenta na horizontal com velocidade constante de 80 metros por segundo. Tudo bem? E durante quanto tempo ela faz isso? Durante 12 segundos. Durante 12 segundos ela vai caindo. Então tá bom. Ó, se a velocidade horizontal é o alcance sobre o tempo de queda, ó. Ô, gente, dá uma olhada nessa fórmula aqui. Isso aqui não é uma fórmula nova. Isso aqui é uma fórmula de movimento uniforme, ó. Eu estou dizendo que a velocidade horizontal é o ΔS, que eu estou chamando aqui de alcance, de D, dividido por ΔT. O ΔT é o tempo que ela ficou caindo no chão, o tempo de queda, tá? Portanto, D igual a 80 vezes 12. 960 metros. 960 metros. Tá bom? Tá aí a questão número 3. Da alternativa C. Questão 4. Um projétil é lançado obliquamente a partir do solo. Um projétil é lançado obliquamente a partir do solo, plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa. Então ele faz isso, ó. Ele é lançado com uma velocidade, que eu vou chamar de V0, e forma com a horizontal um ângulo alfa. É isso aqui, ó. O corpo foi lançado com uma velocidade V0 e forma um ângulo alfa com a horizontal. Tá bom, continuando. Ele fala que ele forma lá esse ângulo horizontal alfa e atinge uma altura máxima de 8,45 metros. Então, quando ele estiver no ponto mais alto aqui, ó, ele vai ter uma altura máxima de 8,45 metros. Aqui, tá? Sabendo que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade desse projétil é 9 metros por segundo, pode-se afirmar que o alcance horizontal do corpo é. Então, ó, ele está falando que aqui em cima, nesse ponto aqui, a velocidade do projétil é 9. Ali, ó. Naquele ponto a velocidade é 9. E ele quer saber quanto vale o alcance. O alcance é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Ô, gente, vamos lá. Durante o movimento de lançamento, o corpo não tem duas velocidades? Temos duas velocidades. Quais são elas? O Vx e o Vy, certo? Só que lembra que durante a subida, o que que acontece com o Vx durante a subida? Nada. O Vx continua mesmo. O Vx, para quem não lembra, é a componente horizontal da velocidade. Ó, durante todo o percurso, o Vx se mantém constante. O que varia é o Vy. O Vy ele vai diminuindo na subida e aumentando na descida.
Por que que é importante você lembrar desse conceito? Porque se ele me fala que no ponto mais alto a velocidade do corpo é 9, ele já está me dando Vx. Ele está me dando Vx. Essa é a velocidade horizontal do corpo. Escuta, volta um pouco no exercício anterior. No exercício anterior, o corpo ele fez isso, ó. Ele partiu aqui de cima e caiu, certo? Como é que eu calculei o alcance? Eu fiz Vx vezes o tempo de queda, não é? Eu vou fazer a mesma coisa nesse caso. Porque, ó, eu tenho Vx, só que aqui eu preciso do tempo de voo. Bum. Fazer isso aqui, ó. Tá? Beleza. E aí? Eu tenho algumas informações. Eu tenho a altura máxima. E aí? O que eu faço com essa altura máxima? Eu vou achar o tempo de queda com ela. Exatamente. Então, ó, a partir de H máximo, a partir de altura máxima, é possível calcularmos o tempo de queda. O tempo de queda. Tá bom. Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Tá. O tempo de queda, opa, perdão, vai ficar 2 vezes 8,45, que é a altura máxima, sobre a gravidade, que é 10. Ô, gente, 8,45 vezes 2 dá 16,9. Dividido por 10 dá 1,69. Tempo de queda é a raiz quadrada de 1,69. E dá 1,3, gente. Se eu não estiver viajando, isso aqui dá 1,3. Raiz de 1,69 é 1,3. Tempo de queda igual a 1,3 segundos. Vocês lembram que no lançamento oblíquo, eu posso considerar que o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, na verdade, quando eu acho o tempo de queda, eu também posso dizer que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Tudo bem? Alguém me chamou? Não, não sei. Tudo bem, ó. Tempo de subida mais tempo de queda. Tempo de subida e tempo de queda são iguais. Então, o tempo de voo é 2,6 segundos. O que eu faço com esse tempo de voo agora? Ele ficou voando 2,6 segundos no ar. E durante esse tempo, qual foi a velocidade de arraste? Está levando ele para o lado? 9. Então, para o alcance. Para o alcance horizontal. Para o alcance horizontal. Vx igual a deslocamento dividido por tempo de voo. De voo. Então, o deslocamento é Vx vezes tempo de voo. Deslocamento é. O Vx vale 9, né? 9. É 9? É. Vezes 2,6. 6 vezes 9. 23,4? É isso? Pronto. Metros.
tá bom? Ele é bem parecido com o anterior, com a diferença de que aqui o movimento é completo, né? É subida e descida. O anterior era só descida, tá? Eu acho que eu não tenho como achar o tempo de subida se não for assim, né? Estou tentando pensar aqui, porque, por exemplo, eu não conseguiria decompor essas velocidades. Por que não? Porque eu não sei o ângulo. Então não dá para achar o V0 aqui, ó. Então, acho que a única maneira mesmo de achar o tempo de voo é, na verdade, primeiro achar o tempo de queda com a formulinha e depois dobrar ele. Acho que não tem outro jeito mesmo, tá? Ficou aí, então, a alternativa D de dado. D de dado. Questão número 5. Oi. Sempre. Sempre. O tempo de subida sempre vai ser igual ao tempo de descida. Quer dizer, quando eu falo sempre, eu não gosto muito dessa palavra, né? Sempre desde que ele saia e volte para o mesmo lugar. Porque, por exemplo, se eu soltar ele daqui de cima e ele cair, pá, no chão, em outro desnível, aí já não é mais o mesmo tempo, tá? Partindo da premissa de que ele saia da mesma altura e volte para a mesma altura, tá? Beleza. Questão número 5. Esse aqui. João observa duas esferas idênticas lançadas horizontalmente por duas crianças, 1 e 2, de uma mesma altura H, interceptarem antes de tocarem o chão. Então, o que acontece? Daqui foi lançado um objeto com uma velocidade V1 pela criança 1, e daqui foi lançado um outro objeto V2 por uma criança, tá? E os objetos, eles foram lançados de uma mesma altura. Só que, pelo desenho, o que que acontece com o objeto 1? Ele faz isso aqui, e o objeto 2, ele faz isso aqui, ó. Eles batem um no outro. Eu não sei se vocês percebem pelo desenho que o alcance dos objetos foi diferente. A criancinha da esquerda, ela lançou o objeto e a criancinha da direita também, só que eles andaram quantidades diferentes na horizontal, tá? Aqui eu vou escrever, ó, alcance do objeto 1, ó, alcance do objeto 1. Aqui, alcance do objeto 2. Tá? O desenho ele dá essa percepção para gente. Tá? Considerando-se que a resistência do ar é desprezível, ou seja, os caras lançaram no vácuo, João concluiu sobre o evento o quê? Vamos ver as frases. A criança 1 arremessou a esfera um pouco antes da criança 2. E aí? Será que isso é verdade? Não, não pode ser verdade. Por que que não pode ser verdade, gente? Por que que eu tenho certeza que eles arremessaram no mesmo instante? Você tem que pensar o seguinte, ó. A bolinha 1 encontrou com a bolinha 2, concorda? Você concorda que se elas encontraram uma com a outra, elas caíram à mesma altura? Elas tiveram que cair à mesma altura? Se elas caíram à mesma altura, você concorda que o tempo de queda foi o mesmo? Tipo assim, a bolinha 1 demorou 3 segundos para fazer isso. A bolinha 2 também demorou 3 segundos para fazer isso. Elas caíram à mesma altura, então elas têm que ter dado o mesmo tempo de queda. Se elas andam o mesmo tempo,
A única chance delas se encontrarem é que elas tenham sido arremessadas no mesmo instante. No mesmo instante. Porque, tipo, se uma bolinha fosse arremessada depois da outra, sei lá, primeiro arremessa uma, um segundo depois arremessa a outra, elas não iriam se encontrar aqui, tá? Como as bolinhas se encontraram, vou escrever aqui, ó. Como as bolinhas se encontraram, opa, como as bolinhas se encontram, é possível afirmar que foram arremessadas no mesmo instante. Que foram arremessadas no mesmo instante. Arremessadas. Isso por quê? Porque o tempo de queda tem que ser o mesmo. Ô, gente, qual era. Presta bem atenção nessa pergunta que ela é meio estranha. Qual era a velocidade vertical inicial da bolinha 1? Qual era a velocidade vertical inicial da bolinha 1? Zero. Ela partiu do repouso na horizontal, na vertical. E a outra? Também zero. Ou seja, na vertical é como se as duas fossem soltas no mesmo instante. Faz isso aqui, ó. Elas vão ter que andar à mesma altura, no mesmo intervalo de tempo. O que vai acontecer é que elas estão ao mesmo tempo fazendo isso, ó. Elas estão fazendo isso, ó. Tum, tá? Beleza. Então, a 1, ok, né? A frase 1, ok. Frase 2. A criança 2 imprimiu menor velocidade do que a criança 1. Essa velocidade aqui, ó, ela é menor do que essa? Sim. Como que eu sei isso? Porque o alcance é menor. Quem vai determinar? Vamos lá, gente. Primeiro, elas estão caindo ao mesmo tempo. Então, tipo, se essa bolinha cair 3 segundos, essa cai 3 segundos. Tá. Se a bolinha da direita anda horizontalmente menos, é porque ela está caindo com uma velocidade menor. É só você pensar o seguinte, ó, para a frase 2. Esqueci o que ela falou. Peraí. A bolinha, a criança 2 imprimiu menor velocidade, tá certo. Porque você vai fazer o seguinte, ó. O alcance é a velocidade horizontal vezes o tempo de queda, não é? O alcance é a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Tá. O alcance da bolinha 1 é V1 vezes o tempo de queda da bolinha da esquerda. O alcance da bolinha da direita é V2 vezes o tempo de queda. Se os tempos de queda são iguais, a única coisa que pode explicar a diferença nos alcances é a diferença na velocidade. Tá certo? Então ele jogou essa bolinha mais lenta na horizontal. Então, V2 é menor que V1. Oi, a primeira é falsa? Ele fala o quê? Ah, ele fala que é antes, né? É, então tá falsa, perdão. Eu falei, desculpa. Elas lançaram ao mesmo tempo, tá? Então ficou FV. Agora sim, FV. Agora a terceira frase. Ahn, a aceleração da esfera da criança 1 é menor do que a da criança 2. E aí? Não! Ô, gente, qual é a aceleração dessa bolinha? 10. E dessa? 10. Acabou. 10. Então tá falso. As acelerações são iguais a g. As acelerações valem 10 metros por segundo ao quadrado.
É a mesma aceleração para os dois corpos. Tá bom? Então, acho que a única verdadeira é a 2. Alternativa B de bola. 2, alternativa B de bola. Aí. Questão número 6. Questão 6. Gente, na 6 ele diz o seguinte: uma bala é lançada horizontalmente, uma velocidade v0, a partir de uma calha que se encontra a uma altura h0 do solo. A bola atinge o solo a uma distância horizontal L0 a partir do ponto de lançamento. Então, espera aí, calma aí. É o seguinte: você tem aqui um corpo que foi lançado horizontalmente a partir de uma calha, tipo um cano, aqui, ó, tá? E vai ser lançado de uma altura h0, h0, e ele vai cair no chão a uma altura L0. Desculpa, a uma altura não, a uma distância L0 de onde ele foi lançado. Isso. Distância horizontal L0, altura H0. Lembrando que a bolinha vai sair daqui com Vx, né? Ela vai sair daqui com V0, que é uma velocidade horizontal. Tá? Aí ele vem com a pergunta: se a altura da calha for quadruplicada, se a altura da calha for quadruplicada, qual vai ser a nova distância L0? Qual vai ser a nova distância horizontal? Olha, uma coisa eu posso garantir: o L0 vai ser maior. Por quê? Porque se ela está mais alta, você concorda que ela vai demorar mais tempo para cair? Se ela vai demorar mais tempo para cair, ela vai andar mais na horizontal, certo? Escuta, vem aqui. Como é que eu calculo o alcance horizontal de um corpo? Não é o Vx vezes o tempo de queda? A gente fez isso 3 vezes agora, durante esses exercícios. Para você achar o alcance horizontal, ó, você tem que pegar a velocidade que ele arrasta. Aqui eu vou chamar de V0, né? Vezes o tempo de queda. Tá. Esse tempo de queda, eu vou chamar de tempo de queda 1, que é o tempo de queda quando a altura vale h0. Agora, o que eu vou fazer? Quadruplicando a altura. Ô, gente, se eu quadruplicar a altura, o que acontece com o tempo de queda? Será que ele quadruplica também? Porque uma coisa eu sei: quanto mais alto, maior é o tempo de queda. Isso eu sei. Só que será que é diretamente proporcional? Deixa eu ver que não. Por quê? Veja, o primeiro tempo de queda, ele não é a raiz quadrada de 2h0 sobre g? Esse é o tempo de queda da primeira situação. Tá bom. Só que acontece o seguinte: quando eu quadruplicar a altura,
eu vou ter um novo tempo de queda. Eu vou chamar de TQ2. Olha o que eu vou escrever agora. Raiz quadrada de 2H sobre G. Veja, quadrupliquei a altura. Se eu quadrupliquei a altura, ao invés de eu colocar 2H sobre G, eu escrevi duas vezes 4 alturas sobre G. Vocês conseguem perceber o que vai acontecer aqui, ó? O que dá para tirar dessa raiz? O 4. A raiz de 4 não é 2? Eu posso escrever isso aqui, ó. Tempo de queda 2 é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2H0 sobre G. Ó, a única coisa que eu tirei da raiz foi o 4. Agora, gente, vamos lá. O que é isso aqui, ó? O que é isso? É o TQ1. Ou seja, o novo tempo de queda, quando você quadruplica a altura, você tem um novo tempo de queda que é o dobro do anterior. Vocês entendem? Sabe o que eu estou querendo dizer, gente? É o seguinte. Se quando a altura era H0, imagina, por exemplo, você tem uma altura aqui. O cara demora 2 segundos para cair. Se eu quadruplicar a altura, o tempo de queda dele dobra. Em vez de ele cair 2 segundos, vai demorar em 4 segundos. Então significa o quê? Se ele passa 2 vezes mais tempo voando, você concorda que ele vai alcançar uma altura maior? Quanto vai ser a altura maior dele? E isso, a nova, o L', ele é V0 vezes 2 vezes o tempo de queda no 1. Ó, isso aqui é o tempo de queda 2. Ó, a nova distância horizontal é V0 vezes o tempo de queda, que eu coloquei 2 vezes o primeiro, tá? Então, L0, L' é igual a 2 vezes V0, TQ1. Isso aqui tudo, ó, vale L0. Então, L' igual a 2 vezes L0. Aqui, tá? Quadrupliquei a altura, dobro o tempo de queda, ó. Se dobra o tempo de queda, o alcance tem que dobrar também. Tem que dobrar também, tá? Tá aí. Última questão dos lançamentinhos. Essa é a 9, não a 7. 7. A questão 7 ela é meio marotinha. Marotinha é boa. Ele fala assim, ó. Um projétil é disparado de uma altura de 200 metros, conforme a figura a seguir. A velocidade inicial do projétil é 60 metros por segundo. E o ângulo de elevação do disparo é de 30 graus. Pergunta: a que distância da base o projétil atinge o solo? A que distância da base o projétil atinge o solo? Qual é a novidade da questão? Se você observar no desenho, você vai perceber uma coisa que pode complicar a sua vida. Ele lança o corpo, só que o corpo, ele parte de uma certa altura inicial, de 200, né? 200. 200 metros. Aqui. Olha lá. E é o que eu estava falando para ela agora há pouco. Ela falou, professor, eu posso dizer que sempre o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Não.
Nesse caso, não. Por que que nesse caso não? Porque ele partiu de uma altura de 200, não é? E ele não voltou na mesma altura. Ele caiu lá na frente. Esse é o problema. Então, aqui é o seguinte, ele quer que eu ache isso, ó. Ele quer que eu ache isso. Isso é o que ele quer que eu descubra. Ô, gente, aqui tem uma parte que não é novidade. Para você descobrir o alcance, o que que você tem que pensar? Quem é que leva ele para a horizontal? Não é um Vx? Então, esse corpo ele tem, de cara, um Vx, um Vx, e tem um V0Y. E tem um V0Y, tá? Um Vx e um V0Y. O Vx seria V cosseno de 30. Não é isso? Vocês entendem por que cosseno de 30, gente? A velocidade ela tá aqui, não tá, ó? Ó. A velocidade tá aqui, o V0, ó. Tá vendo? O Vx é o V cosseno 30. Tá. O Vx vale quanto, então? Ele deu V0? Ele deu 60, né? 60. Quanto que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui fica 60 vezes raiz de 3 sobre 2. Vai ficar feio mesmo, tá? Dane-se, não tem problema. Então, a velocidade Vx, ela vale 30 raiz quadrada de 3 metros por segundo. Por que que é importante eu achar o bendito do Vx, gente? Pelo seguinte, quem leva o corpo para a direita é o Vx. Então, eu posso dizer que o alcance é Vx vezes tempo de voo. E é aqui que está a fodelança do exercício. Porque o tempo de voo, ele não é o tempo de subida mais o tempo de queda. Por causa dessa merda aqui, ó. Ele subiu um pouquinho e depois desceu um pocão. Eu não posso achar o tempo de queda e dobrar ele, tá? Então, o nosso problema está em descobrir isso aqui, ó. Preciso dar um jeito de descobrir o tempo de voo, tá? Entenderam qual é o problema? Tá, agora vem a criatividade, tá? Você tem duas maneiras de resolver a questão. Eu vou resolver da maneira que eu acho mais lógica. Talvez vocês não achem ela tão lógica assim. Você concorda que o tempo de voo basicamente depende da vertical, não é? Depende da vertical. Tá. Então pensa, na vertical, o que que aconteceu com o corpo? Ele subiu, atingiu uma altura que eu não sei qual é, desceu e caiu no chão, não deu certo? Tá. Na vertical, o corpo anda em move, não é? Então vamos fazer o seguinte? Vamos montar a equação horária do movimento vertical. Subida, descida. Subida, descida. Tudo bem? Lembrar que S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Vamos lá, que agora é a parte delicada. Eu preciso montar a equação do sorvetão para o corpo, na vertical. Então vamos lá. Quem é S0? É aqui que começa o nosso probleminha. Eu vou considerar. O corpo não partiu daqui de cima, ó. Então ele não partiu do chão. Ele partiu de uma altura de 200 metros em relação ao chão. Então o que que eu vou fazer? Eu vou adotar que o chão é a origem e que para cima é positivo.
Para cima é positivo. E vou começar, ó. Posição do corpo na vertical é 200 mais. Agora eu vou fazer uma coisa aqui de cabeça. Quanto vale V0? V0 vale 60. Você concorda que o VY é V0 seno de 30? V0 seno. Porque o VX era V0 cosseno. O VY é V0 seno. Quanto que vale o seno de 30? Então aqui eu já vou colocar 30t. O V0y é a componente vertical da velocidade do corpo. 30t. Agora, A sobre 2t quadrado. Menos 5t ao quadrado. O que que essa equação mostra? Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de fatoração no canal da Gi. Especificamente, nessa aula, você vai aprender o caso de fatoração por agrupamento. Então, se você tem dúvida e quer aprender sobre esse conteúdo, eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Agrupamento agora? Vou mandar para coordenação. Agrupamento. E aí, você já assistiu a aula da Gi na qual eu expliquei fatoração, fator comum por evidência? Não assistiu ainda? Então, ó, Não. conselho. Antes de assistir essa daqui, pausa esse vídeo, vai lá assistir o fator comum primeiro para você entender melhor isso daqui, tá bom? Gente, E aproveita, já se alguém inscreve no canal da Giz, caso você ainda não seja inscrito, e deixa seu joinha, certo? Então vamos lá. Fatoração, então, por agrupamento. Seria a nossa Gente, segunda aula, o nosso segundo caso, então, de fatoração. Quando tem que eu alguém utilizo compartilhando fatoração por alguma coisa agrupamento, aí. então, Giz? Essa é a pergunta de todos os alunos. Quando que eu utilizo essa e não utilizo aquela fator comum em evidência lá, que eu expliquei na aula 1? É assim, gente. Você vai observar. Aqui você tem uma Gente, expressão alguém olha, algébrica, né, por um favor, aí, que está polinômio, que compartilhando está uma tela. composto por 4 termos algébricos. Para você fazer, Misericórdia. então, aquela fatoração utilizando o fator comum, nós fizemos na aula 1, eu tenho que encontrar, então, aos 4 termos aqui dessa expressão, aquele número que se repete ou aquela letra que se repete. Então, vamos analisar. Se se repete é porque eu digo que é fator comum, tá? Entre os... Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Gi. E hoje Olá. você vai aprender a fatoração novamente. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar de diferença de 2 quadrados. Como será que eu faço fatoração assim? Você não se lembra? Está querendo aprender esse conteúdo? Então eu convido você a assistir a... Eu achei quem era. Achei quem era. Ana Clara. Ainda fala, a pessoa fala. Tinha alguém assistindo aula de matemática aí. Desliga essa merda. Essa bosta aí. Não serve pra nada isso aí, fator comum. Aí. Ah, foi o último conteúdo que o Eloy deu? Não serve pra merda nenhuma isso aí. Tô brincando, gente. Mas como é que alguém consegue entender aquilo daquele jeito? Vocês entendem aquela merda daquele jeito? Deve estar no 2x, né? Velocidade da aula. O que que eu tava fazendo, velho? Eu perdi até completamente o rumo. Ah, vamos lá. Ó, então aqui, gente, voltando. Eu tenho uma equação que mede. O que que essa equação expressa? Imagina o seguinte, ó. Durante o voo do corpo, você concorda que a altura dele faz isso aqui, ó? Tum, e volta pro chão? Tá. Eu quero saber qual é o tempo de voo dele, não é? Preciso descobrir o tempo de voo. Para eu descobrir o tempo de voo, o que que eu tenho que fazer com essa equação, ó? Quando o corpo estiver no chão, ó, quando o corpo estiver no solo, opa, quando o corpo estiver no solo, você concorda que a posição vertical dele vai ser 0?
hora que ele bater no chão, isso aqui vale zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar descobrir que valor de t eu coloco aqui que faz a equação valer zero. Então, fica 0 igual a 200 menos, perdão, 30t menos 5t quadrado. Tá aqui. Tudo bem? Ô, gente, agora eu vou fazer o seguinte. Equação de segundo grau você pode resolver por delta ou vamos tentar soma e produto. Vamos tentar soma e produto, vai. Soma das raízes. Menos b sobre a. Menos b. Dá, também dá. Aqui vai dar 6. Produto das raízes. Produto das raízes. C sobre A. Buguei. Quanto que é? C sobre A. Vai dar menos 40. É isso? Soma. Soma de dois números que dá 6 e o produto dá 40. 10 e menos 4. 10 e menos 4. Então, as duas raízes somadas têm que dar 6 e multiplicadas têm que dar menos 40. Então, quais são as raízes? A primeira raiz é 10 e a segunda raiz é menos 4. Qual das raízes eu considero como verdadeira? Porque tempo não tem negativo. Então, significa o seguinte, gente. O corpo, ele demorou 10 segundos para fazer isso, ó. Toi, tum. Vou bater aqui. 10 segundos ele ficou voando. Então, tempo de voo, 10 segundos. Se o tempo de voo é 10 segundos, agora eu volto aqui. Peraí que a câmera ficou doida. Aí, volta aqui, querida. Ó. Se o tempo de voo é 10 segundos, eu posso voltar nessa equação aqui, ó. T igual a Vx vezes tempo de voo. Então, distância igual Vx, 30 raiz de 3, vezes 10. Vezes 10. Então, o alcance horizontal vai ser 300 raiz de 3 metros por segundo. Não, metros por segundo não, só metros, né? Tá? Beleza? Esse já é mais difícil, né? É usar a equação horária para você achar o tempo de voo. Tá? Beleza? Oi. Você pode. O que que você podia fazer, né? É que, puta, é difícil, né, cara? Você primeiro descobre quanto ele demora para subir. Só que aí você. Então, porque aí você pode. Para descobrir o tempo de subida, você pode fazer um vovô ateu aqui. Tá. Aí depois você vai ter que descobrir qual altura ele subiu, para depois fazer um tempo de queda para cá. Dá mais trabalho, mas dá. Mas dá. Tudo bem? Pode, pode. Se ele deu a raiz de 1,7, você pode multiplicar. Não tem problema. Deixa assim. Se ele não falar nada, deixa assim. Se for uma questão aberta, deixa na raiz de 3 mesmo. Tá bom? Beleza. Espera só um pouquinho agora. Eu vou fazer o seguinte.